Convidamos o doutor Frederico Bosquim para sua apresentação no painel Políticas Públicas no Brasil e Amazonas. Bom dia a todos, um prazer sempre estar aqui com vocês no Fórum GD, trazendo um pouco aí disseminando um pouco da cultura da geração distribuída no Brasil e apresentando para vocês um pouco do que acontece aqui no mercado de geração solar, tá? Gente, hoje esse painel aqui vai ser focado em políticas públicas para o segmento de geração distribuída no Brasil, tá? É um tema muitas vezes importante aqui para a gente poder ter uma maior difusão da energia solar e ter aí um impulso governamental nesse mercado, tá? Meu nome é Frederico Bosquinho, sou advogado, especializado na área de energia. Estou aqui nesse mercado já há mais de 15 anos, lá da geração centralizada e agora muito mais fortemente na geração distribuída. Eu sou diretor do Sindenergia RS, Sindicato aqui das Energias Renováveis do Estado do Rio Grande do Sul, e sou também diretor regional da BGD pro Rio Grande do Sul. O que eu vou trazer muito aqui, então, hoje é uma análise um pouco, muito mais propositiva do que eu entendo que seja necessário para um aperfeiçoamento de uma participação de entes públicos dentro do que a gente chama de geração distribuída de energia. Então, como eu havia dito, eu vou tratar um pouco, então, aqui, são poucos slides, é muito mais uma ideia conceitual do que eu entendo do que é necessário para a geração distribuída no Brasil ter um pouco mais de adesão nos entes públicos, tá, gente? Então, vamos lá. Analisando aqui os dados da ABGD, gente, toda essa leitura que a gente faz de mercado, pro efeito do tópico que a gente vai tratar hoje, aqui na questão do serviço público, então, como ente usuário de geração distribuída, a participação ainda, então, ela é irrisória e praticamente inexistente, tá, gente? É muito baixa a adesão, então, hoje, dos entes públicos dentro da geração distribuída. Por que isso acontece? Talvez pela própria dinâmica da organização política brasileira, que impede o estabelecimento de contratos de mais longo prazo, mas em se tratando o ente público hoje como um grande consumidor de energia, e essencialmente também como um grande fomentador de políticas, nada mais óbvio do que, claro, o serviço público tentar se aproveitar de alguma espécie de economia de energia, ou de economia de verbas aqui, na medida em que todo mundo, acho que sabe bem, a energia solar segue sendo um mercado bastante interessante, um mercado muito atrativo e um mercado bastante rentável hoje para quem faz a geração da sua própria energia. Então, nada mais lógico do que ter o serviço público como um tomador de energia dentro desse mercado, através do que eu vou falar lá no final, seria por meio das PPPs. E que já rodam aí pelo Brasil em alguns modelos. Então, tudo isso para dizer justamente o quê? Os entes públicos, como consumidores de energia, como qualquer outro no Brasil, tá, tem uma prerrogativa, então, de olhar para esse mercado de uma maneira um pouco diferente, fazer uso de instrumentos de mercado para que se aproveite também dessa geração mais econômica, aí, digamos assim, de energia. Seja para o abastecimento das unidades e prédios administrativos, seja para a própria questão da iluminação pública, que daí é dado numa rubrica separada aqui dentro da geração distribuída, tá? Então, lá na conta de energia, que é o que a gente vai ver agora, dentro dos custos tarifários aqui existem algumas rubricas que dizem respeito a toda a composição da tarifa. Esse slide aqui eu passo ele em várias vezes nas minhas apresentações, mas um ponto em específico que eu gostaria de chamar a atenção, a questão da CIP, então é a contribuição de iluminação pública. Então nada mais lógico do que uma prefeitura que faz a arrecadação, por exemplo, da sua contribuição diretamente na conta de energia dos seus clientes, e que é uma verba que vai diretamente para o cofre da prefeitura, nada mais lógico do que eventualmente uma prefeitura qualquer aí do Brasil investir numa usina
que faça a geração distribuída dentro do próprio CNPJ da prefeitura e que vai fazer o abatimento dos custos de iluminação pública dessa prefeitura e dessa municipalidade ou de alguma espécie de uso, inclusive para os prédios públicos. Tá? Como eu vou falar lá no final, isso aqui não é nenhuma novidade, isso pode ser feito através de PPPs ou pura e simplesmente a prefeitura compra uma usina para ela ou investe sua verba nela. Tá? A lógica é um pouco diferente entre uma PPP e comprar uma usina, mas tudo isso para dizer o quê? Dentro dessa composição tarifária aqui de custos de energia, eu chamo então a atenção para a existência da CIP, que permite então o desenvolvimento desse modelo de negócio, mas eu de novo chamo a atenção muito para uma questão que diz respeito aos tributos, ao ICMS, PIS, COFINS, essencialmente da questão da conta de energia. Por que isso guarda tanta relação com o tópico de políticas públicas hoje para a questão da geração distribuída? Como vocês sabem, a tributação dividida nessas proporções que eu coloco aqui, que é quase 1/3 tributação, 1/3 parcela B e 1/3 parcela A, nos remete então para o slide seguinte, que fala sobre os aspectos tributários da geração distribuída e da problemática do convênio ICMS. Por que isso guarda relação com uma política pública? Porque, obviamente, a isenção de ICMS ela se dá pelo ente público, pelo convênio CONFAS, por isso que eu chamo de problemática do convênio CONFAS, e que autoriza os estados a conceder uma isenção de ICMS em cima de todas as operações que se dão dentro da geração distribuída. Qual é a problemática? Esse convênio de ICMS ele foi feito em 2015 e a concepção técnica dele foi dada em cima da 482, desconsiderando a 687. Sendo certo que a 687 nos traz algumas, como é que eu posso dizer aqui, melhorias ou alguns aprimoramentos na 482, principalmente com relação ao tamanho das usinas, que passam de 1 para 5 megas, mas também com relação aos formatos compartilhados. Então, o que acontece nesse ponto aqui? Essa deficiência e essa assimetria entre o que diz a 482 e a 687, o que diz o convênio, faz com que, pela leitura do convênio CONFAS 1615, a gente deixe de fora dessa isenção usinas acima de 1 mega e formatos compartilhados de energia, de compartilhamento de geração de energia. Isso faz com que a gente não consiga compensar, dentro do quilowatt-hora injetado na rede, o ICMS nessas modalidades, usinas acima de 1 mega e formatos compartilhados. Sendo certo que também não é concedido desconto de ICMS nas operações referentes ao que diz aqui o inciso 2, que eu coloco com uma atenção aqui embaixo, custo de disponibilidade de energia reativa, demanda de potência, encargo de conexão, sistema de distribuição, entre outros. Isso faz com que, na verdade, a isenção dada pelo convênio, ela seja, no autoconsumo remoto, somente metade do ICMS da conta, porque aqui a gente não tem sobre disponibilidade, a gente só tem sobre TE, e também traz essa limitação de ser do mesmo titular, ou seja, somente o autoconsumo remoto. A leitura disso nos traz, então, a seguinte conclusão, que não se aplica a geração compartilhada e usinas acima de 1 mega, como eu falei acima, tá? E também o que acontece é que muitas das usinas perdem, então, competitividade, viabilidade financeira e, eventualmente, até a possibilidade de serem implementadas de maneira mais democrática na geração distribuída, por conta dessa perda de performance tarifária, que é quase 30% em alguns casos. Estados como o Rio Grande do Sul também têm um impacto de carga tributária na energia muito elevado. Dito isso, vem aqui então a questão de política pública, que eu coloco, que é uma eventual atualização do convênio CONFAS, para que seja então concedido ou ampliado o benefício dessa isenção para toda a previsão dada pela 687, que são os formatos compartilhados e usinas acima de 1 mega. Tá? Isso destrava um mercado bastante grande, isso destrava, por exemplo, em alguns casos, aí, consórcios e cooperativas, usinas maiores,
e uma disseminação um pouco mais profunda desses formatos democráticos de acesso à energia solar para quem, por exemplo, não tem telhado. Tá? Então, vocês devem acompanhar que modelos nessa metodologia de trabalho de cooperativas e consórcios guardam muita restrição. Vou fazer só aqui a exceção dos estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tem, na verdade, não são por decreto essas isenções e são feitas por leis estaduais. Então, eles aumentaram um pouco o escopo dessa discussão. Então, aqui a gente vê um exemplo prático de como é que funciona a intervenção da política pública. O governo de Minas Gerais, já historicamente, por conta desse próprio decreto, fez uma ampliação da concessão dessa isenção e não por acaso Minas Gerais é o Eldorado aqui da energia solar. A gente tem talvez 1/5 de toda a energia solar instalada em GD no Brasil está no estado de Minas Gerais. Muito por quê? Por conta da apropriação do ICMS na tarifa. Ou seja, o Estado de Minas fez aqui uma escolha, um trade-off na relação de concessão de benefícios. Ela optou por ganhar no número de instalações e por conta do ICMS associado à cadeia toda, do que, na verdade, o ICMS sobre uma parcela ínfima de energia que circula. Então, esse é um bom, claro e muito eficiente exemplo de como o Estado pode trabalhar em cima da geração distribuída e como ele pode fomentar o mercado por meio de uma articulação política, e aqui a desoneração pelo ICMS e aumento na outra ponta, que é pela circulação de serviços e toda a cadeia envolvida. Esse ponto aqui eu sempre gosto de trazer porque ele é muito emblemático a respeito de como o Estado pode trabalhar nisso. Em contrapartida, a gente tem um outro exemplo que também é dado por alguns, na verdade, modelos de estados que hoje, ou de entes públicos que trabalham no fomento de energia solar, de usinas, de geração distribuída através de metodologias hoje de aplicação de parcerias público-privadas. Tá? Eu vou trazer só 2 exemplos aqui, mas antes eu vou fazer um introito para a gente entender o que é uma PPP. Tá? De uma certa forma, a PPP veio regulamentada lá em 2004, ela é uma forma de concessão onde o ente público ele identifica uma necessidade dele e ele faz essa concessão dessa atividade para um ente público exercer, tá? Ou executar na forma de, por exemplo, um BOT, que eu acho que é muito comum aí no mercado. E BOT, na verdade, se relaciona muito mais a PPPs do que a contratos de construção de usinas. BOT se chama Build, Operate and Transfer, ou seja, eu construo, opero e transfiro. Então, quando o ente público ele identifica uma necessidade, ele, por exemplo, quer uma usina que gere energia para ele mesmo, mas não quer fazer um investimento na construção de uma usina. O ente público, então, abre um edital, abre uma concorrência, de forma que quem fornece a usina mais barata leva a obra. O ente público, então, estabelece um contrato de longo prazo, que seria basicamente a construção e a operação, com o pagamento de uma remuneração mensal. Ao final do período, esse bem, então, ele fica afetado e ele se torna um bem público. Tá? Nesse caso das usinas, como é que isso funciona? O ente público identificando, então, a sua necessidade, seja para a iluminação pública, seja para os prédios públicos, ele abre um procedimento licitatório, tá? Onde os licitantes vão lá e colocam as suas propostas para ver quem constrói a usina mais barata e quem fornece energia dentro do CNPJ da prefeitura, pelo período que a prefeitura escolhe, recebendo um valor de remuneração mensal que vai atribuir um valor ao capital e ao investidor. E isso traz, obviamente, uma lógica de precificação. Dito isso, tem duas iniciativas do governo do estado do Piauí e do município de Uberaba que funcionam aí nesse mesmo modelo, tá, gente? Essas são as minhas considerações aqui, bastante breves, sobre a questão da geração distribuída e como os entes públicos podem fomentar isso de maneira mais clara e mais objetiva, tá?
Mais uma vez, obrigado a todos. Espero que vocês tenham aqui aproveitado a nossa palestra e vamos aí fazer um debate construtivo agora com os demais membros da mesa. Tá? Obrigado, pessoal, e boa manhã e bom evento a todos. Agradecemos ao Dr. Frederico Bosquim pela sua palestra no painel Políticas Públicas no Brasil e Amazonas.